Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e as nossas aulas a partir de agora serão mais dinâmicas. Eu fiz um update no meu mini estúdio, sempre para proporcionar o melhor conteúdo possível em Química para vocês. Então, qualquer sugestão, deixe um comentário logo abaixo ao vídeo para a gente seguir sempre melhorando o conteúdo. Beleza? Então se liga na nossa aula de hoje. Valeu! É isso aí, meus queridos alunos. Então a gente vai iniciar a nossa aula. Vocês podem observar que a gente está de cenário novo. Eu fiz um upgrade nas nossas aulas. A partir de agora vai ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais interativo. Como eu gosto muito dessa parte de tecnologia, eu resolvi aprimorar o nosso conteúdo. Beleza? Vão comentando o que vocês estão achando dessas aulas. Bom, a gente vai continuar as nossas aulas. A gente tinha abordado a última aula sobre geometria molecular, aconselho muito vocês assistirem quem perdeu, tá? E a gente vai começar agora com polaridade de ligações. Antes da gente iniciar com a polaridade das ligações, a gente tem que observar por que das ligações, por que é interessante para os átomos se ligarem. Então é importante a gente observar que a menor energia, ela sempre se faz quando os átomos estão ligados. Quando eles estão muito próximos, a energia é um pouquinho mais alta, mas quando eles estão na distância perfeita, onde ocorre esse overlap, essa sobreposição de eletrosfera, eu tenho menor energia. E aí, se eles se separam ou estão bem longe, eu tenho uma energia maior. Tudo bem? Então, a lei da natureza é sempre a lei do menor esforço, é sempre buscar a menor energia possível. Tudo bem? Então, a gente vai entender o porquê de ligações serem mais efetivas ou serem mais resistentes à quebra, à separação, à cisão do que outras ligações. Tudo bem? Então a nossa ligação, a nossa polaridade de ligação, ela vai começar com as ligações iônicas e depois as ligações covalentes. Bom, para a gente entender um pouco sobre a polaridade, a gente vai voltar num assunto lá de propriedades periódicas. Então quem não assistiu a parte de eletronegatividade, que está lá em propriedades periódicas nas nossas aulas anteriores, reveja. Tá? Então a eletronegatividade, que nada mais é do que a capacidade desse elemento em atrair elétrons. Bom, eu tenho dois extremos na minha tabela periódica. Eu tenho aqui embaixo o nosso amigo abaixo do Césio, aqui o Frâncio ainda, tá? E nós temos lá na outra ponta o flúor. Bom, a gente pode observar nessa intensidade, nessa imagem 3D, em que o flúor tem a maior eletronegatividade. Tá? Os gases nobres não se interessam por elétrons, né? Eles são estáveis, eles possuem a teoria do octeto, 8 elétrons da última camada. Lembrando que a divisão, né, que nós temos aqui no meio da nossa tabela periódica é o grupo D, tá? Essas duas pontas S1 e S2, P6 lá do outro lado e o F14 que eu omiti aqui. Tudo bem? Então se eu tiver S2 com P6, eu tenho 8 elétrons. E 8 elétrons os gases nobres são estáveis. Quem que vai interessar pra gente? Vai interessar pra gente o flúor lá na ponta e os extremos que é os metais. Então os ametais junto com o flúor lá e os metais. Quando eu tenho essa combinação eu tenho uma ligação iônica. Por exemplo, se eu pegar um magnésio e eu unir ele com o oxigênio, bom, a gente pode ver que o magnésio ele está logo aqui, abaixo do berílio, na família 2A, tá? Enquanto o nosso amigo oxigênio está lá encostadinho com o flúor. Bom, quando eu pego esses dois caras, eu posso observar aqui já o tamanho do magnésio em relação ao oxigênio. A gente pode ver que o magnésio é maior. Tendência dos metais, quanto mais na extremidade da esquerda abaixo, grandes. Polaridade, eles são altamente polarizados. Enquanto no outro extremo eles são eletronegativos, tá? Então eles são pequenos. Então a gente pode dizer que a gente tem uma ordem de eletronegatividade. Só observar os valores. Estou vendo que o flúor aí mede 4, oxigênio 3,5, depois vem cloro, nitrogênio. Então tem uma ordem de eletronegatividade, ou dos elementos que mais atraem elétrons, dos menores, em outras palavras. Tá? Então a gente tem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e a lista de metais que segue. Eu fiz uma regrinha, né, para a gente decorar essa fila
para assimilar de forma mais fácil. Simplesmente, fui ontem no clube brincar indecentemente sem calças, perdi a hora. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tudo bem? Então, uma frasezinha bem boba, só para a gente conseguir conhecer melhor ou lembrar na hora que for fazer um vestibular ou uma prova. Tudo bem? A gente vai entender daqui a pouco o porquê dessa fila de eletronegatividade. Por que interessa tanto pra gente essa fila? Tudo bem? Vou pegar esses dois elementos, vou continuar com esses dois e agora eu vou fazer uma ligação. Vou fazer o MGO. Vou puxar a ligação deles aqui e vou... Galera, quando eu faço ou eu uno esses dois caras e depois eu quero separá-los, uma vez que esses dois se uniram, o grande, que a diferença do núcleo para a última camada é maior do que se eu olhar para o oxigênio até a última camada, quando eu tenho essa diferença, o grande perde elétrons para o pequeno, definitivamente. O que acontece se eu separar? Galera, se eu separar Mg e O, eu tenho Mg2, tá vendo que essa carga de 2 lá do Mg é porque ele perde definitivamente 2 elétrons e o oxigênio fica com 2, tudo bem? Então a gente pode dizer que a ligação iônica é uma ligação polar, porque a cisão, a quebra, a ruptura, quando eu tenho metal mais ametal da minha ligação iônica, ela gera íons com carga positiva e negativa, polo positivo, polo negativo. Então, ligação iônica é efetivamente uma ligação polar, onde eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Íon cátion e íon ânion. Tudo bem? Bom, então sempre que eu tenho átomos com diferença de eletronegatividade, a gente viu os dois extremos na tabela periódica, metal e ametal, tá? A gente tem essa polaridade. E isso vai ser relacionado com a característica do elemento, tá? Se eu pegar elementos com eletronegatividade próxima, eu tenho essa diferença de carga de polaridade pequena, tá? Enquanto eu pegar elementos com grande diferença de eletronegatividade, eu tenho essa nuvem eletrônica, essa deformação dessa nuvem, sempre uma nuvem maior, o lado maior da nuvem direcionado mais para o lado negativo, é uma nuvem de elétrons, tá? Enquanto o positivo aqui é que a gente tem um cátion, né, que está cedendo esses elétrons. O que tem que ficar claro? Ligação iônica é sempre uma ligação polar, porque os elementos envolvidos são diferentes, eles possuem eletronegatividade diferente. Tudo bem? Vamos ver o que acontece agora com a ligação covalente. Lembrando que ligação covalente é a ligação entre ametais e o ametal e o hidrogênio. Tudo bem? Então a grande diferença de ligação iônica para a ligação covalente, iônica, metal mais ametal, diferença de eletronegatividade grande. Ligação covalente, ametais, diferença de eletronegatividade pequena, tem que ficar muito claro. E eu ainda vou separar em homonuclear, mesmo elemento, e heteronuclear, elementos diferentes. Então eu posso ter uma molécula formada pelo mesmo elemento. Por exemplo, Cl2. Vou pegar Cl com Cl. Galera, a gente consegue observar aqui que o tamanho, o raio de um cloro é o mesmo que o outro. Os dois possuem o mesmo diâmetro, é o mesmo elemento. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, o H2O, a ligação, galera, a gente está só vendo a ligação, tá? A gente não está na geometria, na polaridade molecular, por enquanto é só da ligação. Bom, se eu observar aqui a polaridade diferente, então eu vou conseguir ver a deformação dessa nuvem eletrônica. Enquanto no cloro aqui, né, os dois têm o mesmo tamanho, não tem capacidade de atrair o elétron um do outro. Tudo bem? Então a gente vai dizer que quando é homonuclear, ou seja, a mesma eletronegatividade, o mesmo elemento, tá? A gente diz que ela é apolar. Bom, quando eu tenho essa diferença, essa deformação que a gente vê aqui, eu vou classificá-la como polar. Tudo bem? E tem uma coisa muito interessante que a gente vai rever isso lá no segundo ano, quando a gente está trabalhando com orgânica também, no momento de polar. Tá vendo que eu tenho essa letra grega, o letra mi, micro, igual a 0? Tá vendo que eu tenho um vetor aqui em cima desse micro? Esse vetor significa momento dipolar resultante.
Ou seja, a distribuição de cargas, a diferença dessa distribuição, a diferença em vetor de carga, quem que atrai o negativo, quem que atrai o elétron, é zero. Tá? A resultante disso é zero. Por quê? É como se eu perguntasse para vocês, quem que atrai o elétron? Esse cloro ou esse cloro? Nenhum dos dois atrai o elétron, eles não têm essa capacidade. Eles estão unidos por compartilhamento. Uma ligação fraca, tanto é que esses caras aqui são gasosos. Tudo bem? Então, momento dipolar igual a zero. Eu não vou entrar muito em detalhe em momento dipolar, vai ter uma aula só falando sobre esse momento dipolar. O que tem que entender aqui? Que o vetor momento dipolar igual a zero indica que ela é apolar, enquanto o momento dipolar diferente de zero. A gente não vai calcular essa distância. O que tem que ficar claro é que se eles são efetivamente diferentes em eletronegatividade, alguém vai ter o poder em atrair. Quem tem a maior eletronegatividade ou o menor elemento vai ter esse poder de atração em relação ao outro dos seus elétrons. Tudo bem? Vamos focar principalmente no heteronuclear. Galera, uma coisa eu resolvi abordar aqui, falar que cada livro que eu pego, eu já vi outros alunos comentando isso, tem que ficar muito claro aqui na diferença da carga. Um símbolo muito importante em vetor, a gente vai frisar muito isso no terceiro ano, é essa letrinha aqui, que é um delta minúsculo, tá? Tá vendo que eu tenho aqui delta minúsculo positivo e negativo? Galera, isso significa carga parcial. Vamos pensar no hidrogênio, coitado. O hidrogênio está emprestado lá na família 1, em cima do lítio. Ele não tem família, a gente já sabe disso. Além disso, ele tem um único elétron na última camada, ele está no S1. Galera, você acha que se eles fizessem ligação H2 ou HCl, quando eu separo essa ligação, quando eu pego esses dois elementos aqui e separo eles, não é interessante para o hidrogênio, coitado, não tem família. Tem um elétron. Imagina se ele perde elétron para o outro mais eletronegativo, que desastre. Então, geralmente em ligação covalente, a carga não é real. Então, quando eu tenho HCl e eu separo em H+, Cl-, esse H+ não representa que ele perdeu efetivamente um elétron. Significa que o elétron está deslocado em direção do mais eletronegativo. Tudo bem? Então a gente usa um símbolo. Galera, isso é frescura, tá? 90% dos livros dos professores em química não diferenciam esse símbolo de uma carga normal. Tudo bem? Eu vou só pegar nesse ponto que eu sou um pouco fresco por essas denotações. Então a gente indica como carga parcial uma ligação covalente, tá? E uma carga real. Então, o NaCl. O Na é efetivamente um cátion positivo. O cloro é efetivamente um ânion negativo. Tudo bem? A gente não fala HCl, H+, cátion. Evita um pouco. É carga parcial. Embora tenha o mesmo efeito, por fim vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Só uma frescura. Bom, agora a gente vai ver na ligação a relação da geometria molecular e polaridade, tudo bem? Bom, lembram-se, para quem não viu essa aula, revejam lá na geometria, onde eu tenho a diferença de um sistema linear para um sistema angular, e eu tenho o parzinho de elétrons aqui, tudo bem? Esse parzinho de elétrons aqui faz com que o que eu tenho aqui linear sofra uma repulsão, ver modelo Vésper da aula anterior. Então esse modelo Vésper vai fazer a repulsão dos pares do elemento central e formar o desenho, a geometria dessa molécula. Bom, o que isso importa para a gente? Então agora a gente está vendo qual é o efeito da geometria em relação à polaridade. Tudo bem? Então vamos começar com o linear. Galera, para a gente iniciar com o linear, a gente pode ter tanto uma geometria linear com 3 átomos, né? Um central e 2 periféricos, ou trabalhar com 2 elementos só também linear. Bom, se eu trabalhar com átomos iguais, a minha molécula vai ser apolar. Quais átomos iguais? Bom, se for o mesmo elemento, se for com 2 só, ou com 3, por exemplo, H2, Cl2, O2, Br2, N2 e CO2, CS2. Se eu trabalhar com esses elementos, desde que seja geometria linear, e os elementos forem iguais, eles serão apolares, ou momento resultante
momento dipolar resultante é igual a zero. Bom, se esses átomos tiver algum átomo deles diferente, por exemplo, se for composto por dois e um deles é diferente, eletronegatividade diferente, automaticamente o meu átomo a minha molécula é polar, tá? Essa ligação é polar e a molécula é polar. Bom, do outro lado a mesma coisa. Se eu tiver 3 elementos e eles forem diferentes, eu tenho uma molécula também polar. Tudo bem? HCl, COS, por exemplo. Estão vendo a diferença, então, desse primeiro caso, quando os meus átomos são iguais, e desse caso aqui, quando os meus átomos são diferentes. Quando eu tenho essa diferença, eles vão gerar uma polaridade, positivo e negativo. Lembra que eu disse lá daquela fila? Fui ontem no clube brincar decentemente sem calça, perdi a hora. Aquela fila serve justamente para observar entre HCl quem fica positivo e quem fica negativo. Bom, o mais eletronegativo atrai o elétron. Se eu lembrar na fila, fui ontem no clube, cloro, brinquei e saí correndo para o hospital, ou brinquei, fui ontem no clube brincar decentemente sem calça, perdi a hora. Ou fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Também é uma variação. Bom, enfim, o cloro está primeiro do que o hidrogênio. Então, o cloro desloca a eletrosfera, atrai o elétron em sentido dele. Então, H+, Cl-, tá? Mesma coisa com COS. Eu vou ver oxigênio e enxofre. Quem tem capacidade, não vou entrar em detalhes disso, tá? O que vai importar para a gente aqui é efetivamente indicar molécula polar, molécula apolar. Observar o momento de polo, se a resultante vai ser o valor que vai ser, só lá no terceiro ano que a gente aborda isso, tudo bem? Bom, continuando então, aqui a gente tem outra geometria, agora a gente vai ter uma geometria tetraédrica. Galera, vocês estão conseguindo observar entre esse elemento aqui, entre essa molécula e a molécula de cima? Galera, vocês estão observando, deixa eu pegar aqui, vocês estão observando esse átomo aqui? Esse átomo, tá vendo que é diferente dos demais átomos da minha molécula? Aqui em cima são esse é igual àquele, que é igual a esse, que é igual ao de trás. Aqui não. Vocês estão observando que esse daqui é diferente desses demais aqui? Bom, então, para tetraédrico, se todos forem iguais, a mesma coisa anterior. Apolar, CH4, SiCl4, tetacloreto de silício ou metano, CH4, apolar. Se um desses 4 elementos periféricos nessa geometria for diferente, polar, tudo bem? Eletronegatividade diferente, vai ter um lado dessa molécula mais polar do que o outro, mesmo que for minimamente diferente, mas vai ter, tá? Por exemplo, observa essa fórmula aqui da de cima, galera. Tá vendo que aqui eu tenho CH4, aqui eu tenho CH3 e olha aqui, o Cl. Então, CH4, CH3, Cl. Um é diferente. Tá vendo que esse cloro que está aqui, ele vai deslocar a eletrosfera mais para o sentido dele em relação aos hidrogênios que são homogêneos lá, uma molécula homonuclear. Ou ainda, se eu pegar o bromo, galera, olha a quantidade de elétrons, tanto o bromo como o cloro estão na família 7, quantidade de elétrons livres que ele tem. Vai gerar uma vai gerar uma carga negativa naquele canto da minha molécula muito grande, muito intensa. Tudo bem? Então, essa carga que vai gerar naquele canto lá vai polarizar a minha molécula. Então, minha molécula vai ser polar. Galera, tem que tomar muito cuidado quando eu falo ligação polar e molécula polar. Ó, eu vou citar esse exemplo do CH4 aqui em cima, galera. Se eu perguntar para vocês, a molécula é polar ou apolar? Ó, a molécula é apolar, porque a resultante de todos os vetores é igual a zero. Tudo bem? Lembra em física, né? Se eu puxo um objeto para cima com a mesma intensidade do que eu puxo para baixo, o objeto não sai do lugar. Então, a resultante do momento de polar ali é zero. Mesma coisa acontece com aqueles 4 ali. Tudo bem? Quando eu faço isso aqui embaixo, eu tenho um eletronegativo ou uma força maior de um dos lados. Então ali vai gerar uma carga, vai gerar uma polaridade. Só que lá em cima, galera, se eu perguntar, e a ligação? Ó, vou pegar uma ligação entre esse carbono e o hidrogênio.
Entre carbono e o hidrogênio, entre a ligação é polar, a ligação, mas a molécula inteira CH4 apolar. Tudo bem? Vestibular adora brincar com isso. Então tem que ver, a pergunta é em relação a quê? A pergunta é em relação à ligação ou a pergunta é em relação à molécula inteira? Se for a ligação, é uma observação. Se for entre a molécula, eu vou ver o geral, a resultante de todas as ligações. Tudo bem? Bom, é muito mais fácil eu observar, então, a geometria e associar com a polaridade. Uma outra forma de eu fazer isso é o número de pares de elétrons livres. Se o número de ligações do átomo central for igual, o número de pares de elétrons for igual ao número de ligações efetivas, carbono, por exemplo, 4 elétrons, 4 ligantes. Quando os elétrons da última camada é igual ao número de ligações, a gente classifica como apolar. Tudo bem? Só que isso vai ter esse problema aqui, tá, galera? Então, particularmente, eu prefiro observar a geometria, observar a resultante e definir se é polar ou apolar. No exercício, vocês vão ver, eu vou fazer das duas formas e aí vocês optam pela mais simples para vocês. Bom, galera, quando eu trabalho com angular ou quando eu trabalho com piramidal, olha só, até então a gente tinha que ver a composição, quais elementos estão ligados naquela molécula e se a eletronegatividade, o vetor deles são diferentes. Galera, quando eu tenho elétrons livres, tanto na piramidal quanto na angular, automaticamente é polar. Galera, tem elétrons livres, eu estou falando em polaridade. Bom, você tem elétrons, esse canto da molécula aqui é negativo, aqui vai ser positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Tá? Então eu já tenho uma polaridade automaticamente só olhando elétrons. Eu nem sei, será que esses átomos são iguais? Não importa. Sobrou par de elétrons, é polar. Tudo bem? Na água acontece isso, SO2, olha o NH3 amônio aqui que é piramidal também, tá? PCl3, beleza? Tricloro fósforo. Galera, marquem então, eu tenho que olhar a geometria. Sobra par de elétrons, modelo Vesper, repulsão de pares de elétrons, é polar automaticamente. Tudo bem? Aí a gente vai observar por que algumas substâncias, a próxima aula nossa vai falar sobre solubilidade. Aí a gente vai perceber que a solubilidade tem tudo a ver com a polaridade nossa. Tudo a ver com a polaridade. Tudo bem? Então vai estar intimamente ligado. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Sem grandes problemas? Então, eu aconselho vocês a voltarem na aula de geometria molecular, rever essa geometria que a gente estava fazendo até então, tá? Para partir para a polaridade, tudo bem? Não pulem a aula, galera. A sequência que a gente está vendo é importantíssimo. Saber lá na ligação. Olha só, a gente viu tabela periódica, propriedades periódicas, depois a gente viu ligação iônica, ligação covalente, molecular, covalente comum e covalente coordenada dativa. Depois a gente viu geometria, agora está vendo polaridade. Essa é a sequência. Eu tenho que saber a localização do elemento, saber o número de elétrons, saber que tipo de ligação faz, saber se sobra elétrons, saber a polaridade e saber a solubilidade. Tá tudo atrelado, tudo bem? Então a gente está praticamente vendo um ano de conteúdo, um amarrado no outro. Não pode pular a aula, não pode perder a aula. Eu aconselho rever mais de uma vez essas aulas. Tudo bem? Tranquilo, então? Agora a gente vai iniciar os nossos maravilhosos exercícios. Tudo bem? Então vocês vão ter um tempo para praticar esses exercícios e na próxima aula vai ser uma aula ao vivo e a gente vai abordar todas as dúvidas que ficaram dessas aulas e até que tenha da aula anterior. Tudo bem, galera? Tranquilo aqui? Deixe um comentário abaixo, né? O que vocês estão achando dessas aulas? Nossa, eu fiz até um treinamento, né? Fiz curso para conseguir levar para vocês da melhor forma possível esse conteúdo. Tá? Eu sei da dificuldade que vocês têm em aulas virtuais, não é fácil para os alunos, não é fácil para os professores, tá? Mas eu também vejo uma oportunidade para atingir, para vocês se destacarem em relação aos demais que não estão conseguindo acompanhar as aulas. Tudo bem? Infelizmente,
Não é todo mundo que está conseguindo tanto acompanhar as aulas como fornecer as aulas para vocês, mas o pouco de conteúdo que vocês têm vai fazer um diferencial muito grande, tudo bem? Então vamos para os exercícios, galera. Esse primeiro exercício aqui, que está no material aí de vocês, tem a fila de reatividade. Tá vendo que o primeiro elemento aqui que eu tenho aqui é o lítio. Lítio, hidrogênio, carbono, bromo, nitrogênio, oxigênio e flúor. Se eu ler lá do final para cá, galera, olha só. Fui ontem no clube, faltou cloro, brincar indecentemente sem calças, perdi a hora. E aí depois os metais. É a mesma fila, tá? Se quiser até completar, eu aconselho até marcar no caderno aí. Marca nesse material de vocês a apostila, tá? Fui ontem no clube brincar indecentemente sem calças, perdi a hora, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, carbono, enxofre, fósforo, hidrogênio. Tudo bem? Anotem essa fila completa aí. E aí tá falando, indique as afirmações corretas. Molécula de F2, galera, olha a composição. F2. F2 é o mesmo elemento flúor, tá? É polar ou é apolar? Indique. Na molécula OF2, O no meio, flúor do lado, oxigênio e flúor. Polar ou apolar? A ligação de... Ah, galera, olha só relembrando aqui, esse OF2 aqui tem que tomar cuidado, tá? OF2 é diferente de CO2. OF2, o elemento central que é o oxigênio, ele tem um par sobrando de elétrons. O OF2 é muito similar com H2O. Tudo bem? Quando eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios, um oxigênio e dois flúor. A mesma geometria, a molécula tem a mesma polaridade. Tudo bem? Então, encontre o elemento central, veja quantos elétrons ele tem, veja quantas ligações está fazendo, sobra elétrons, modelo Vésper, repulsão, tem uma geometria, a polaridade vai depender disso, está atrelado. Tudo bem? Aí tem na última afirmação, a ligação de Li mais F menos é iônica e de maior diferença de eletronegatividade. Galera, lítio, metal, família 1, lá na ponta. Flúor, ametal, lá do outro lado. Com certeza, dessa comparação que eu tô tendo aqui, é a de maior diferença de eletronegatividade. Tá? Uma das maiores da tabela inteira. E eu consigo até pegar aquela tabelinha minha, voltando dessa aula, e calcular. Lembra que eu disse do momento de polar resultante? Eu vou calcular. Ah, eu vou pegar o flúor, tem eletronegatividade 4. O lítio tem eletronegatividade 0,8, se não me engano. Ah, 4 menos 0,8, essa resultante dá zero? Não precisa calcular, mas eu já sei que não dá zero. Tudo bem? Se eu pegar de F2 a primeira afirmação aqui, do flúor, 4. Do outro flúor, 4. 4 menos 4, 0. Momento de polar resultante, 0. Aí sim, foi 0. Beleza até aqui? Tranquilo? Então vamos seguir. No exercício de número 2, ele quer a sequência, tá? Então tá falando, a alternativa que apresenta respectivamente, tá? Na sequência, exemplo de substância, ligação iônica, covalente polar, covalente apolar e metálica. Tá vendo que para ligação iônica aqui, galera, ele não disse é polar ou apolar, porque ligação iônica é sempre polar. Metal mais a metal, eletronegatividade diferente, momento resultante é diferente de zero. Tudo bem? Agora a covalente não. A covalente vai depender da geometria, vai depender da disposição desses átomos. Quais esses átomos são? Importantíssimo, tá? Amarrado nisso. Tá? E a ligação metálica é um metal, o próprio nome está dizendo. Então encontrem essa sequência aí, galera. No exercício 3, anotem aí. Esse exercício 3 é maravilhoso, é o exercício que vai estar na prova. Então marquem isso, tudo bem? O exercício de número 3, eu tenho nessa primeira coluna aqui a fórmula molecular, eu tenho na segunda coluna aqui a fórmula estrutural, eu tenho na terceira coluna a geometria, aí eu tenho na outra coluna número de pares ao redor do átomo central, na outra número de pares das ligações e a polaridade. Essa é uma das formas para resolver, tá? Então a gente vai observar, será que o número de pares de elétrons é igual ao número de ligações, ou elementos ligados ao átomo central? Se for igual, momento de polar zero, polaridade apolar. Observem o primeiro exemplo ali, galera.
Olha só a água. Tá vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 par, tá? 2, 4 livre, 5, 6. Eu tenho 3 pares, 6 elétrons, tá? Se eu tenho 3 pares, 6 elétrons, olha só. 3 pares de elétrons, 2 elementos, 2 átomos de hidrogênio ligados. 3 é o número de par, 2 é o ligante. Ah, esse cálculo não deu zero. Então é polar. Essa é uma das formas. Eu praticamente acho um pouco complexo isso. Acho um pouco difícil. O que eu faço? Olha a geometria. Galera, olha a geometria. Não está sobrando elétrons lá? Sobrando elétrons polar. Olha de baixo. Não sobra elétrons no átomo central e os dois são iguais. Apolar. Olha esse daqui. Eu tenho um hidrogênio diferente dos outros 3 cloros. Uma geometria. Olha aqui o BF3, galera. BF3, galera, essa BF3 é maravilhoso, tá? Se eu ver lá em física, quando eu tenho um vetor puxando para cima e 2 vetores perpendiculares puxando para baixo, a intensidade desse de cima é igual à somatória dos 2 vetores nesses ângulos, tudo bem? Então nessa geometria aqui, nessa geometria trigonal ou triangular, que eu tenho BF3, ela é apolar. Por que ela é apolar? Porque a resultante do vetor de cima é igual à somatória da resultante dos 2 vetores, tá? Se eu puxo uma mesa para um sentido e tem 2 outras pessoas puxando para 2 outros sentidos, com a mesma força, tá, galera? Com a mesma intensidade. A força somatória de vetores ali vai ser nula, tá? Uma pessoa com uma força vai anular as outras duas são perpendiculares, tá? Formam um ângulo ali. Tudo bem, então? E aí nós temos a última ali, né, que a geometria já é linear. Pensem, tá? Tanto em número de pares eletrônicos do átomo central, quanto observar a estrutura e já imaginar. É bem simples, tá, galera? No início pode até achar um pouco de dificuldade, mas depois que observar, vocês vão ver que é sempre mais do mesmo e não muda nada. Bom, continua a lista, tá? Fórmula molecular, fórmula estrutural, geometria, número de pares de elétrons do átomo central, número de ligantes no átomo central e a última coluna é a polaridade, tá? Só observando a geometria, galera, só observando a geometria eu já consigo matar na hora. Não se importa, tá vendo aqui que eu tenho SO3, galera? Tá vendo que eu tenho uma dupla lá, uma simples e uma simples? Não liga pra isso não, é como se todos fossem o mesmo vetor, tá? Dupla e simples têm o mesmo efeito, tudo bem? É o mesmo caso do BF3, galera. SO3 e BF3 é a mesma geometria, trigonal, tá? Para trigonal tem um exemplo que eu dei lá no início em relação ao átomos iguais ou átomos diferentes. Os periféricos são iguais nesse caso aí. E nessa 4, por fim, nós temos as ilustrações de bolinhas representando, tá? Então aqui o primeiro, dá pra gente ver. Galera, qual que é a diferença do primeiro pro sétimo, lá no final? Qual que é a diferença pro 2 e pro 5? 5 e 2. 5 e 2. Qual que é a diferença? Tá vendo que 1 e 7, 5 e 2 têm a mesma composição? São os mesmos átomos. Mas o que mudou, galera? Desenha, tá? Desenha a diferença do 1 pro 7. Eu vou perguntar isso na prova. Qual que é a diferença da estrutura 1 e 7? Qual que é a diferença da estrutura de 2 e 5? Vou perguntar isso, tá? Escrevam na forma, desenhem o que é diferente. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida que tiver da aula, me comuniquem, tá? Me avisem, manda um e-mail, manda um WhatsApp, escreve abaixo do vídeo, que eu já recebo uma notificação e a gente vai continuar com as nossas aulas. Tudo bem, galera? Muito obrigado pela atenção de todos e a gente sempre vai continuar então da melhor forma possível para vocês. Tudo bem? Eu vou sempre tentar apresentar, eu sempre melhoro ou tento melhorar na minha visão as aulas, o conteúdo das aulas para chegar até vocês. Tudo bem? Abraço e até a nossa aula ao vivo, galera. Tchau! Fui!